Seja bem-vindo ao Faz Podcast, o canal de podcast da Fábrica de Soluções. Vamos lá, pessoal, nós estamos aqui no nosso quarto episódio. Seja bem-vindo, hein? Eu sou o Jonathan Acre, estamos aqui no nosso quarto episódio. É isso aí, eu sou o Ricardo Alex. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí, pessoal, nós estamos começando mais um nosso episódio falando daquilo que a gente mais gosta, que é sobre os nossos processos, falando de melhoria, falando de Lean Manufacturing. Show. E a gente está na nossa série, né, Ricardo, de causos dos desperdícios, rabrosos. Esses causos de desperdícios que a gente está falando, a gente hoje está puxando vários itens, né, que a gente estava discutindo, e é muito legal que o Ricardo, quando a gente começou a falar sobre isso, né, Ricardo, sobre causos dos desperdícios, primeiro a gente tem uma agarradinha, né, cara? Foi que a gente lembra de todos os causos, né? E aí, organizar, né? Colocar as ideias de forma mais ordenada, a gente deu uma sofrida. E a gente começou a lembrar, a gente foi lembrando, e é legal que um lembra o outro do... Você me contou esse, você me contou aquele. E aí a gente foi começando a desvencilhar a vaso, né? E a gente teve até que controlar, porque dependendo do tema, a gente acaba lembrando muitos... Vai saindo muita coisa. Muita coisa de um determinado problema. E aí, ô Ricardo, vamos começar hoje falando um pouco sobre excesso de processamento, sabe? Vamos lá. Esse também é um desperdício, às vezes, pouco percebido nas empresas. Eu queria que você contasse pra gente um dos casos aí sobre excesso de processamento. Pode trazer um pra nós? Vamos sim, vamos conversar, Jonathan. Só lembrando, pessoal, que isso aqui é uma conversa, né? O nosso podcast serve pra gente ter um bate-papo. É assim que funciona e a gente quer, inclusive, o devolutivo de vocês, para saber se nós estamos no caminho certo. Boa. Excesso de processamento, como o Jonathan falou, ele é pouco percebido, sabe? Porque ele às vezes é confundido com qualidade. Verdade. Tem que tomar cuidado com isso, gente. Qualidade é uma coisa, excesso de processamento é outra. Lembre-se sempre que qualidade o seu cliente paga por ela. Excesso de processamento, o seu cliente nem percebe daquilo que você está fazendo. E é justamente esse caso que eu quero trazer, de uma não percepção de serviço, Jonathan. Uma empresa que a gente atendeu e ela fazia gabinetes, né, gabinetes grandes ali, né, para caber grupo gerador dentro desses gabinetes. E era interessante o seguinte, então pensa como é que esse gabinete ele é feito. Ele é chapa de aço cortada, dobrada, pintada. A marca da empresa é colocada, né, para que esse gabinete ele funcione. E eu me lembro muito bem que eu fiz essa provocação para a empresa sobre excesso de processamento. Por quê? Porque eu percebi que gastava-se tempo, portanto dinheiro, e tinta e hora homem pintando uma parte interna de uma dobra que ia nesse gabinete, sabe? E eu lembro bem que eu questionei esse caso, assim, e a gente sempre tem, né, Jonathan, no nosso dia a dia, algumas resistências. E o pessoal falou, não, a gente sempre pintou que isso aqui sempre ocorreu. E eu fiz a seguinte provocação. Olha, pergunta para o seu cliente o que ele acha dessa pintura. O que ele está achando da quantidade da pintura na dobra interna do gabinete. Olha que doideira, olha onde você foi, olha aí. E eles aceitaram então. Falaram, chato pra caramba, vamos lá, vamos aceitar. E pasmem, pessoal, eles perguntaram para o cliente, então, o que vocês estão achando dessa pintura nossa interna, da dobra interna do gabinete? Jonathan, pasma aí, pessoal. O cliente perguntou, que pintura? Eles nem sabiam que tava, sabe, pintava? Aí ele, pintava. Pintava? Ah, olha, deixa eu ver como é que é. Olha, não dava nem para acessar para ver. Então, assim, era um excesso. Entende o que é excesso de processamento, gente? Seu cliente não vê, seu cliente não percebe. Eu não estou dizendo aqui, a nossa provocação aqui do Jonathan, tanto aqui no Faz Podcast, quanto na Fábrica de Soluções, não é uma provocação para que você perca a qualidade da sua entrega, não é isso. Mas é você entender o que seu cliente está enxergando. Porque se ele enxerga, ele paga. Se ele não enxerga, ele não está pagando por aquilo. Se ele não está pagando por aquilo, alguém está. E deixa eu te dar notícia, você... É isso mesmo, é a sua empresa que está sofrendo com essa situação, né, Ricardo? É isso, é a empresa que está sofrendo e os caras gastavam
litros e litros de tinta, ora homem, qualidade, que tinha chupado desse de produção que dava para fazer outra coisa, para pintar uma parte que estava escondida que o cliente, maior, hein, pessoal, não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, como a gente tratou pouco aqui de excesso de processamento, ô Jonathan, eu vou te pedir para você trazer um caso também, sabe, para o pessoal, para ficar muito claro. Sabe aquele assunto que precisa fixar na nossa cabeça? Legal. Então, eu acho assim, traz um caso aí para a gente de excesso de processamento. Bom, o Ricardo falou sobre excesso de processamento e contou um caso muito interessante relacionado ao cliente não estar disposto a pagar. E o caso que eu vou contar, ele vai numa vertente próxima disso, mas no seguinte fator, em que além de o cliente não estar disposto a pagar por mais uma ação que você cria sobre o processo, né, ou inclusão de um produto, inclusão de um material, inclusão de um processo, como a gente está falando, ele pode gerar, às vezes, um desperdício além do que você pode perceber. Nesse caso que eu tenho, o que aconteceu? Essa empresa, ela monta esse processo dessa empresa, monta abraçadeiras. São abraçadeiras relativamente grandes, elas pesam aproximadamente 1 quilo ou 2, em torno disso. Abraçadeira grande, hein? Opa, abraçadeira muito forte. E essa abraçadeira que ela monta, é uma abraçadeira utilizada, e ele tinha um processo onde ele monta a abraçadeira, joga numa calha, e essa calha tem um contador. E o contador conta quantas peças estão enchendo um bag que a gente tem aí. É uma grande sacola, né? Esse bag que ele joga lá, vai como se fosse uma caixa, não é bem uma caixa, é uma sacola gigante, né? De linho, ela é uma sacola lá que vai caindo essa peça e ele precisa encher esse bag que a gente fala com 850. Esse é o lote padrão. E desse lote padrão, o que ele fazia depois? Pegava esse bag que ele enchia de 850, tirava da estação de montagem e levava para uma balança. Para quê? Ele já tinha contado 850, mas essa balança é uma balança contadora. Para você que não sabe, como é que funciona uma balança contadora? Você pega uma peça de referência, coloca nessa balança para ela saber o que é o peso dessa balança, desse produto, e ele converte, quando você coloca muito mais peso, em quantas peças é. Número de peças, Isso aí. Depois disso, ele faz essa medição e te fala quantas peças tinha. Só que aí, para pensar, eles queriam fazer um double check, né, uma dupla checagem, para saber se a contagem tinha sido certo. A balança, na grande maioria das vezes, pelo que a gente fez uma análise, só entregava peças a menos. Eita! O que o pessoal normalmente fazia? Colocava mais peças. Entendi. Ia acrescentando peças nesse bag. O que a gente fez depois disso? A gente foi fazer um levantamento, uma amostra, para contar quantas peças tinha de fato dentro do bag. Nossa, vocês contaram uma por uma? Uma por uma, Ricardinha. Isso, hein? Uma por uma. E aí, Ricardo, o que a gente fez? A gente pegou essas abraçadeiras, foram fazer essa contagem direto no Gemba lá. A gente descobriu que tinha bags que tinham desde 2, 3 peças a mais até 25, 90 peças a mais. A gente pegou um bag lá que tinha 90 peças a mais. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi no seu caso. 90 peças a mais sem serem cobradas. Exatamente. Era presente? Lógico. Ah, entendi. Chegava como presente para o cliente. E olha o que interessante. A gente começou a dimensionar e perceber que tinham bastantes entregas que poderiam ter sido feitas assim. Ué, por que poderiam? Porque vocês não tinham histórico disso? Não tinham. E lá tem um estoque pequeno desse produto. Esse produto ele não tem um estoque muito grande na empresa, o que até é relativamente bom. Mas ele tinha poucos bags antigos lá. E quando a gente começou a contar esses bags que a gente pegou e viu essas discrepâncias, a gente tomou um susto. O que eu quero chamar de excesso de processamento? Eu estava acrescentando um processo a mais, que era a balança, que estava me jogando para o erro. Desnecessário e estava jogando para o erro aí, exatamente. Um processo que não era necessário, porque eu queria criar uma dupla checagem, mas essa dupla checagem estava me jogando para o erro. John, então era melhor você corrigir a balança. Mas mais do que isso, eu estava usando um processo, um método de medição, que é a balança, que ele por si só, gente, ele não é preciso. E um produto dependendo do valor agregado que você e eu estou falando de uma abraçadeira de mais de R$30 por abraçadeira, eu posso estar entregando para o meu cliente, para pensar, 90 abraçadeiras a mais, gente, faz o cálculo. 30, né? Pensa, então é muito dinheiro que eu estou jogando fora, que eu estou entregando para o meu cliente, e na verdade, todas as vezes eu estou dando presente para o meu cliente. É isso aí. Sem ser reconhecido, né? Porque é bom dar presente, tá, pessoal? Mas a gente precisa ser reconhecido. Perfeitamente. Meu cliente não sabe disso.
eu tô dando uma coisa que ele não tem valor, eu tô dando produto para ele. Sendo que, né, como você mesmo disse, né, eu nem falei para ele que eu tô dando. É isso. Que dureza, hein? Muito perigoso trabalhar com essa taxa de processamento. Então, além muito tem que o Ricardo mencionou entre a qualidade necessária do produto, mas muitas das vezes também o excesso de processamento pode te jogar para esse tipo de erro, te levar a induzir ao erro, né? Eu quero fazer demais, ter um esmero tão profundo sobre o produto, sobre o processo, você pode gerar um processamento, uma qualidade, um algo a mais que o seu cliente não está pagando ou não está disposto a pagar. Exatamente. E não está percebendo isso aí, né? Exatamente. Mas que loucura. Olha aqui, Jonathan, tem um desperdício que a gente ainda não citou aqui na nossa conversa, Chama. que é o desperdício intelectual. Um desperdício de inteligência, pessoal. Só para lembrar para vocês, né? O desperdício intelectual, ele é mais presente do que a gente imagina, hein? Muito mais. Quando você não envolve as pessoas que estão imersas no processo e você simplesmente não pergunta qual ideia você tem, o que você já pensou, e aí a gente acaba inserindo nesse processo de desperdício intelectual. As pessoas que estão envolvidas no processo não têm voz. Ai, 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 não comete esse pecado não, pelo amor de Deus. Jonathan, você tem algum caso para contar pra gente de desperdício intelectual, cara? Boa. Falando de inteligência, né, ô Ricardo, eu queria também chamar a atenção que inteligência, a gente trabalha muito com programa de ideias dentro das empresas, né? Isso aí. É o primeiro trabalho que a gente costuma puxar dentro das empresas, a fim de tentar desenvolver o intelectual, né? Aproveitar o conhecimento específico que os operadores têm do processo deles. Por que a gente fala isso? Porque um dos trabalhos que a gente faz, né, Ricardo, é fazer com que todos comecem a enxergar os desperdícios. Sim. A gente faz um reconhecimento, começa a fazer uma explanação para todo mundo começar a ficar incomodado. A gente entra como provocadores, né, Ricardo? Sempre. E nessa provocação e esse momento que a gente faz todo mundo começar a abrir os olhos para os desperdícios, a gente pede também para que os especialistas do processo, o que são esses especialistas? O operador está lá todo dia, 8 horas por dia, 7 dias por semana ou 5 dias por semana, pelo menos, trabalhando naquele processo, às vezes 2, 3, 4, tem gente que tem 30 anos fazendo a mesma coisa. Ou seja, a vida do cara é aquilo ali, né? Exatamente. E você vai trabalhar com esse especialista, o cara conhece de tudo do processo. E a gente às vezes não aproveita o que esse cara tem de melhor. Ele às vezes sabe como resolver problemas e às vezes ele demora a resolver esses problemas porque às vezes não tem ninguém para ajudar. E o caso que eu tenho para contar sobre isso foi num programa de ideias desse, em que o processo da empresa, ela faz as caixas de metal, essas caixas de metal que ela produz, ela vai colocar no pallet, vai empilhando eles, fazendo o pallet e vai estrechar ele. No stretch dessas peças que ele tá falando, que ele faz, né, que ele vai estrechando, ele estrechava manual. Pega aqui. O que é o estrechar, para quem não conhece o processo, né? Pega um plástico fio, né, aquele plástico mais fininho, e vai envolvendo a peça para ela ficar mais embaladinha, mais Enrolando a peça dele, né? ela ficar coberta, para criar uma cobertura, para criar uma embalagem, para poder transportar nos caminhões e levar embora para o cliente. Nesse estrechar que ele fazia manual. Então, para pensar, estrechar manual, o cara fica rodando na peça, né? Opa, dá até uma labirintite. Pensa só, o que esses caras num programa de ideias aproveitaram de insumo da própria empresa? O operador, junto com o manutentor, eles trabalhavam em equipe, ele pegou um motor que estava lá parado da empresa, que ninguém estava fazendo nada com ele, e fez, junto com ele, uma máquina de estrechar. A máquina de estrechar nada mais é do que você colocar o pallet em cima e ela ficar rodando com o filme, né, passando, subindo e descendo para poder estrechar. Não foi uma máquina de estrechar perfeita inicialmente, né, mas eles já investiram e melhoraram ela mais. Mas a primeira ideia foi com que a máquina ficasse, o pallet girasse sozinho, o operador só deslocasse com o suporte que ele criou o próprio sulfilme, né, o plástico e sulfilme. Então ele levantava e descia esse plástico e sulfilme. Então ele economizou para a empresa tempo, porque ele fez o processo ficar mais suave, muito melhor, e ele gastou o recurso interno da empresa que estava lá parado, a chapa de metal parada, ele não gastou dinheiro nenhum, só com o item que tem dentro da empresa. Então ele fez uma máquina para a empresa, olha que maravilha. E usou aquela chapa que ia ficar lá no terreno, no fundo da fábrica, encostada. Aquele recorte que ninguém tá nem aí para ele. Então ele deu esse ponto aí. Mas o Ricardo, eu sei que você também tem bons casos sobre casos de inteligência. Eu quero pôr isso para nós aí. Tenho sim, eu vou abusar, tá, Jonathan? Você deixa eu contar 2 já de uma vez? Manda bala. Cara, muito legal.
essa questão de inteligência, né, ele é bacana porque se você souber lidar bem com isso, gente, pensa, a ideia já está pronta. É só às vezes a gente ter que refinar alguma coisa, não precisa ficar pensando, a solução já está ali. Olha que caso interessante, Jonathan. Uma empresa que gerava uma produção de um tanque de armazenamento de óleo. E esse tanque de armazenamento de óleo, cara, eu precisava encher, mas eu precisava ter um ladrão desse óleo também, para fazer algum tipo de esgotamento, manutenção, alguma coisa, drenagem, uma drenagem, isso aí. Só que o acesso disso era completamente difícil. Já tinha a empresa, já tinha reclamação dos clientes, né? Proposta de mudanças. E dentro da própria empresa mesmo, até eles estavam tendo uma dificuldade que a válvula dessa drenagem estava indo com folga, porque não conseguia, né, dar o ajuste necessário para ela, o torque necessário para ela ir. Então eles estavam tendo, aí ó, retrabalho, porque voltavam tanques que estavam vazando. E a gente conseguiu fazer esse levantamento, essa provocação, como o Jonathan disse, nós somos provocadores junto da equipe. E tinha um rapaz lá, conhecia muito dos tanques, extremamente simples, e que, pasmem, criou uma ferramenta alongada, muito simples, de maneira muito rápida, reaproveitando material que estava jogado na empresa, e ele desenvolveu uma ferramenta nova. Eu jamais conseguiria fazer isso. E talvez se a gente colocasse para a equipe de mecânica desenvolver, levaria tempo. E por que não levou tempo? Porque esse cara já estava envolvido nesse processo. Ele já sabia os espaços, os limitadores, tudo. E ele já... Aí é que tá. Ele estava com essa ideia presa na mente há 4 anos. Nossa. E ninguém tinha dado voz. Percebe o impacto que é o desperdício intelectual? 4 anos para fazer uma ideia, dá certo, e uma ideia simples, porém revolucionária. 4 anos com índice de retrabalho alto. 4 anos, entende? Então, assim, deem voz, deem vez, deixe as pessoas falarem, pelo amor de Deus. Segundo caso, como eu pedi 2, o Jonathan deixou, empresa de móveis, um sofá. E a gente trabalhava com o sofá, e a observação do sofá é a reclamação do cliente. Primeiro, um sistema retrátil. E esse sistema retrátil dava muito trabalho. Ele ocupava muito espaço, porque eram 4 peças do sistema retrátil. E em determinado momento, esse sistema começava a ranger, Jonathan. Imagina o incômodo para o cliente. Sofá de alto valor agregado, é isso. Pensa só, não é qualquer cliente que estava comprando, não era qualquer cliente, e aí gera assistência técnica, gera um problema, tipo voltar para dentro da fábrica, às vezes trocar o sistema retrátil. Um dos cooperadores já tinha há um tempo pesquisado sobre um novo sistema retrátil. E ao invés de 4 peças, 2 peças, uma de cada lado. Entende só? A gente consegue reduzir o estoque pela metade para atingir a mesma demanda. Olha o nível de eficiência. E esse sistema retrátil muito mais eficiente, porque envolvia uma base de tecnologia nele. Então, eliminou-se estoque e acabou o problema do barulho, de ranger. E mais, eles ainda tiveram uma ideia de colocar um rodízio, um agregador de valor nesse sofá que facilitava o movimento de retrátil. E, mais uma vez, essa ideia estava presa na cabeça da pessoa. Bom, gente, números altos aqui, jogando por alto, mais de 70 mil reais de melhoria. Não implementada, não custou 70 mil. Deixou de custar 70 mil reais. Você diminuiu o preço desse produto. O preço, o valor, né? O preço, ele continuava vendendo pelo mesmo. Aliás, como eu disse, acrescentou o rodízio, podia até aumentar o valor final na conta para o cliente. Mas o custo fixo reduziu drasticamente e o produto melhorou, que é o mais interessante ainda. Nós tivemos uma melhora de produto. Então, gente, quando a gente fala desperdício intelectual, quando a gente vem aqui provocar vocês, deem voz, deem vez,
permitam que o que as pessoas falem é justamente sobre isso. A solução às vezes está aí e você está sofrendo, ó. Boa, Jonathan. Conta pra gente aí, pessoal, nos comentários, se vocês já tiveram uma situação como essa em relação à inteligência, né? De a gente não ter aproveitado da melhor forma possível a inteligência das pessoas, né, o movimento delas. E aí eu vou explorar um pouquinho mais, ô, Ricardo, e a gente vai acabar tendo que deixar para o próximo podcast para a gente fechar esses tantões de casos que a gente tem. É muito caos. Não é? Eu queria esticar mais uma vez a corda sobre inteligência no seguinte, quando a gente trabalha esse quesito, faz esses movimentos, às vezes o pessoal pensa o seguinte, poxa, eu não vou perguntar ao operador, não vou conversar com ele. Não é só o operador, é envolver as partes do processo que podem, né, Ricardo, dar contribuições para se resolver o problema, para se implementar até mesmo o problema, implementar a solução que foi desenvolvida. Então, às vezes vocês tinham uma dúvida, igual esse caso que você contou em relação à máquina, aliás, desculpa, sobre a ferramenta que o operador desenvolveu do tanque de esgotamento de óleo. Pensa só, vocês talvez iam gastar muitas horas de engenheiro, Exatamente. muitas horas de empresas às vezes de fora para tentar achar a solução, Reengenheirar o projeto. pode ser que acontecesse até mesmo isso, né? Reengenheirar o próprio produto. Exato. A gente sabe até mesmo isso, né? Para tentar solucionar um problema que alguém que é especialista do processo que estava lá poderia ter contribuído. E é interessante que às vezes uma ideia que a gente dá, e eu vou extrapolar sobre o programa de ideias, a gente pode falar mais sobre isso depois, às vezes a gente implementa programas de ideias onde a gente cria esse comitê técnico, porque às vezes uma ideia de alguém, e aí entra a ideia, o velho brainstorm, né? Aqui, traduzindo, esse é o tempestade de ideias, mas aqui em Minas a gente chama de toró de ideia. O toró de ideia, lá de parpite, na verdade. É isso aí, bem mineirão, a gente está falando do toró de parpite, toró de ideias, a gente pega essas ideias e a gente avalia, né, junto com o comitê técnico, gente com pessoas que querem fazer a coisa dar certo, para tentar fazer, às vezes, aquela ideia ser lapidada e se tornar uma coisa funcional, uma coisa que seja usual. Que foi o caso desse que você contou, né, de ter esgotado o tanque, né, de não permitir mais essa folga, o esgotador de tanque, que é bem útil. E é o que a gente faz, a gente trabalha às vezes essas questões com as empresas, de aproveitar as ideias, tanto da operação quanto de outros setores. E quando a gente desenvolve uma ideia, né, Ricardo, para falar de inteligência, a gente não valida ela sozinha, a gente bota no campo e pede participação de todo mundo. Isso é fundamental, né? A participação de todo mundo, a validação de todo mundo, ela é fundamental. Agora, o importante é dar voz. Isso. Se você não der voz, você não terá uma solução apresentada para você. É essa que é a grande questão. Acabou que a gente tomou muito tempo falando desse desperdício específico de inteligência, mas ele é legal, né? Porque ele às vezes passa desapercebido, cara. Muito. E ele foi o 8º desperdício até ser incluído dentro da literatura, exatamente, dentro da literatura. Ele entrou, hoje tem foram 7+1, esse da inteligência, ele é o que foi incluído por último. E eu particularmente, Ricardo, eu considero ele um dos maiores desperdícios. Por quê? Porque eu não envolvo toda a cadeia necessária do processo para, às vezes, resolver uma solução que pode ser boba. Pode ser simples. É isso, Jonathan, eu concordo com você que ele tem esse impacto muito grande e ele é o maior. E digo mais, ele é o que traz o retorno mais rápido. E às vezes mais barato. Porque a ideia já está pronta, ela já está ali. E às vezes, a maioria das vezes, até por experiência nossa, é simples, é fácil, é mais barato e traz resultados. Gente. Então, por hoje é só, a gente termina aqui. Não terminamos os nossos causos, são muitos. E aí, Jonathan, eu tive uma ideia aqui, sabe? O que você acha da gente pedir o pessoal para a gente contar um causo deles aqui no nosso podcast? Legal demais, viu, pessoal? Joguem nos comentários. Envia pra gente que a gente vai contar um caso seus aqui, a gente vai ler aqui o caso seus aqui mais pra frente para poder contribuir com a gente. Então, por favor, traz um caso seus pra gente aqui, coloca nos comentários pra gente poder colocar um pouco da interação, né? É isso, às vezes vivência é só nossa, não, nós queremos contar um caso teu, que tá aí do outro lado e que queira compartilhar aqui para ajudar essa nação de fabricantes de soluções. Perfeitamente, pessoal.
Muito obrigado pela participação de vocês. Não deixe de dar o like, né, Ricardo? Opa, pelo amor de Deus, e é de graça, hein? Isso é de ser pão duro. Por favor, senta o dedo aí, compartilha com seus amigos, compartilha com os colegas, mostra para eles aí um dos casos aí de inteligência que a gente está comentando aqui e ajuda a gente a crescer nessa nação aqui de fabricantes de soluções na Faz Soluções. Beleza, pessoal? É isso aí. Um abraço para vocês. Continua com a gente e vamos juntos fabricando soluções e construindo resultado. Grande abraço. Aquele abraço.